Graça e paz, amados em Cristo, muito bem-vindos a mais uma edição do programa Espaço Gospel na TV, aqui na TV Marechal, canal 6 da Televigo, também pelo site tvmarechal.com.br. Muito bem-vindos a mais uma edição do programa Espaço Gospel. No programa de hoje, nós recebemos o pastor Alejandro Reis Valiente, da Igreja Apostólica Tempo dos Milagres de Curitiba, que será o pregador do Aviva Night aqui em Marechal Rondon, que acontece hoje. Também a presença do meu amigo Juliano Teixeira, que é integrante do JOEM, Jovens Evangélicos de Marechal Rondon, que está organizando este evento na data de hoje. Muito bem-vindo, meus queridos. Bom dia, paz. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui preparados para aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Eu quero deixar aqui o bom dia também, né? A paz a todos que assistem e dizer que é um prazer estar aqui, né? Pela oportunidade, né? Eu sempre falo que quando nós temos a oportunidade de falar, sempre tem que ser aproveitado, né? Então eu estou aqui representando o JOEM, né? Que são a união dos jovens, né? Evangélicos da nossa cidade, e uma visão que não é uma visão da nossa cidade, mas é a visão do reino, né? A visão que Deus tem para as nossas vidas. Então, deixo aqui meu bom dia, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, trazendo meu amigo Alejandro também, né? Muito bom, muito obrigado pela presença do Juliano e do Alejandro. Daqui a pouquinho nós conversamos um pouquinho mais com eles. O programa Espaço Gospel na TV conta com o apoio cultural da Revista Paz. A Revista Paz que circula em Marechal Cândido Rondon e toda a região. Estou aqui com o exemplar do mês de maio, mas o mês de junho já está aí e na próxima semana já teremos a edição de junho circulando em Marechal Rondon. A Revista Paz que sempre tem matérias com foco em levar a mensagem do Senhor Jesus. Vamos aos eventos que acontecem em Marechal Cândido Rondon e toda a nossa região, começando, claro, hoje, dia 3 de junho, o segundo Aviva Night, Noite de Avivamento, com o tema Foi na Cruz, promovido pelo JOEM, lá no pavilhão da Igreja Luterana Alvorada. O pregador que está aqui conosco, o pastor Alejandro Reis, vindo lá de Curitiba. Também começou ontem, dia 2, e hoje, dia 3 de junho, o segundo ano da Igreja Assembleia de Deus Kadosh, lá em Nova Santa Rosa, comemoração do aniversário. Presença do pastor Lorinaldo Miranda, pastor Zaqueu, que é o organizador lá da Igreja Kadosh. Dia 3 de maio, hoje também acontece em Nova Santa Rosa a Feira da Pizza, organizado pela UASC, Ordem Salvadora de Senhoras Congregacionais, Marta e Maria, e também a JEC, a Juventude Congregacional Rei Davi, lá em Nova Santa Rosa, com entrega ao domicílio. 6 de maio a 11 de junho ainda acontecendo a sequência de estudos Fé em Ação na Igreja Verdade que Liberta de Marechal Rondon. Amanhã, dia 4, o tema A Fé que se Submete. Pode passar a imagem aí, Brito. A Fé que se Submete amanhã, então, ali na Verdade que Liberta. 4 de junho, almoço de comemoração dos 62 anos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, lá em Nova Santa Rosa, ficha nos valores de R$25, almoço especial comemorativo amanhã. Amanhã também, 4 de junho, café colonial na Igreja Evangélica Congregacional, lá em Foz do Iguaçu, 16 horas, meu amigo pastor Itamar Fritzen. Acontece o Trilha 8, são 8 semanas com 8 encontros, sempre nas quartas-feiras, 19h30, na Igreja de Confissão Luterana no Brasil, aqui de Marechal Rondon, Martin Luther, com o tema Descobertas na Terra da Fé. Também acontecendo de 1º de junho a 24 de agosto, próxima imagem, curso de oratória, Assembleia de Deus aqui de Marechal Rondon, sempre nas quintas-feiras, se preparando aí, fale-se em público e destaque-se. 8 a 10 de junho, evangelização na Milk de Marechal Cândido Rondon, com meu amigo ali, pastor Rafael, da Milk, né? O tema será o tempo de aprender, o pregador Lodemar Schlemper. Dia 8, de quem? Dia 9, quem sou? Dia 10, convida. Isso aqui em Marechal Rondon. E dia 11, a esperança lá na Milk em Mercedes. Dia 9 de junho, quarto jantar de casais. Pode voltar a imagem, Brito, anterior. Quarto casais de casais da IELB, da Congregação Cristo aqui de Marechal Rondon, palestrante Lademir Petrich, o entendimento do amor no casamento, R$70 por casais na Congregação Cristo aqui em Marechal. 9 a 10 de junho, revisão de vidas na Sara Nossa Terra de Marechal, pode passar a próxima imagem, com o tema Jesus é o Caminho, na Sara Nossa Terra, pastor Wilson Sabatino, né? Que é o organizador. 9 a 10 de junho, 9º Congresso da Mocidade da Assembleia de Deus de Mercedes, com o tema Rompendo em Fé,
com base em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho. Vários pregadores da região estarão presentes. Passa a imagem, Brito. Nono Congresso da Mocidade lá em Mercedes, na Assembleia de Deus, tema Rompendo em Fé. Dia 10 de junho, café com líderes do COPEM, o Conselho dos Pastores Evangélicos de Marechal Rondon, às 8h30 da manhã, na Assembleia de Deus, sede aqui de Marechal Cândido Rondon. Entrada franca, todos os pastores de todas as denominações também estão convidados. 10 de junho também, a janta dos namorados, baseada em macarronada, né? Macarronada ali na Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. A organização é da Juventude Evangélica Congregacional, fichas no valor de R$15. 10 de junho também, janta do Dia dos Namorados, organizado pela Mocidade Ebenezer, da Primeira Igreja Batista, lá de Nova Santa Rosa. O cardápio à base de peixe. A base de peixe, hein? O Juliano gosta de peixe. R$60 o casal, lá em Nova Santa Rosa, na Primeira Igreja Batista. 15 de junho, Dia de Ação Social da Assembleia de Deus do bairro São Francisco, das 9 às 15 horas aqui em Marechal Rondon. Também 15 de junho, na verdade, que liberta de Medianeira, a programação Mais de Deus. Seja feita a tua vontade. 17 de junho, 15 horas, o Chá das Mulheres, na Igreja Evangélica Casa de Oração. Presença da pastora Isabela dos Santos, vindo lá da Argentina. Ficha no valor de R$20, lá na Casa de Oração, meu amigo Elvis, pastor que coordena os trabalhos. 17 a 18 de junho, Mais de Deus, aqui na Igreja Batista Independente Filadélfia de Marechal Rondon, com louvor e pregação. Presença do pastor e cantor Marcos Alvarenga, que possivelmente estará conosco aqui na TV Marechal também. 24 de junho, Noite do Avesso, na Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Marechal Rondon, com o tema Deixa Deus Te Usar. 24 de junho também, Noite dos Adoradores, na Assembleia de Deus Ministério Santo Amaro, lá de Cascavel. Presença do pastor Jacinto Manto, tema Tô Solto. É lá em Cascavel esse grande evento aí, 24 de junho. 24 a 25 de junho, conferência Encorajados pelo Poder de Deus, na Igreja Batista Independente, lá de Maripá. Presença do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, vindo aí para Maripá, 24 a 25 de junho. E das 14 a 16 de julho, o Congresso de Liderança Jovem da Juventude Congregacional, lá no Rio Grande do Sul, na Faculdade Teológica. Aliás, ainda o 24 a 25 de junho, o Retiro de Homens, Homem de Valor, da Missão Evangélica União Cristã, Milk, lá na Casa de Retiros, em Cascavel. E agora sim, então, 14 a 16 de julho, Congresso de Liderança Jovem, na Factecom, lá em Ijuí, com o tema A Vida com Jesus e o Líder. E ainda, amados, ainda em Cascavel, aliás, em Curitiba, o Confra Jovem, dia 27 de julho, em Curitiba, na Igreja Visão Missionária. Passagem disponível já de toda a região, ônibus que estarão indo para Curitiba, lá na Igreja Visão Missionária, isso no dia 22 de julho. E falando em julho, 25 de julho, teremos o show gospel que foi definido pela Prefeitura Municipal na última semana, em parceria com o COMPEM, o Conselho de Pastores, e também o COMIR, o Conselho de Ministros Religiosos em Marechal Rondon. Então, 25 de julho, feriado municipal, o culto de ação de graça às 18 horas e 20 horas, o show com o cantor Fernandinho, sendo o show gospel da festa do município. Ingressos, 1 quilo de alimento não perecível. Vamos para o intervalo e deixamos aí o recadinho do Fernandinho referente a esse evento que vai acontecer aqui em Marechal Rondon. Olá pessoal, dia 25 de julho eu vou estar em Marechal Cândido Rondon. Você não pode perder. Chame seus amigos, chame sua família e nós vamos fazer uma grande festa e celebrar a Jesus Cristo, o Galileu. Fica na paz, um grande abraço, eu te espero lá.
Revista Paz, uma agradável maneira de viver com a presença de Deus. Com muitos conteúdos edificantes, a Revista Paz tem o intuito principal de divulgar a palavra de Deus. O objetivo é levar mensagens de fé e esperança, sempre exaltando Deus, nosso Salvador, com informações úteis, transformadoras e que possam fazer a diferença na vida das pessoas. São dicas de leitura e música, artigos de pastores, reportagens, enquetes, coluna social e infantil, além de matérias com participações especiais, tudo para louvarmos o nosso Deus. Participe você também da Revista Paz, faça uma assinatura anual e receba um exemplar mensalmente no conforto do seu lar. E você, empresário, anuncie, tenha ótimos resultados e faça parte deste projeto. Revista Paz, em Marechal Cândido Rondon e região, telefones 45-9114-0418 e 9934-2250 com Kelly Cristina Scherer. Acesse a nossa página no Facebook. Espaço Viver. Nossa família iniciou este trabalho em 2010 com o intuito de proporcionar conforto, dedicação e qualidade para pessoas deficientes, acamadas, com doenças degenerativas de Alzheimer e Parkinson, e até mesmo aquelas que só precisam de cuidados e companhia. Oferecemos espaço amplo com capacidade para 31 leitos, climatizados e monitoramento por câmera de vigilância, com a disponibilidade para todos as acessibilidades que um idoso necessita, com uma equipe de enfermagem altamente preparada, disponível 24 horas, que ao todo somam 20 profissionais, incluindo fisioterapeuta. Já fomos premiados por 2 vezes com o Prêmio Região e 1 vez com o Prêmio Conceito. Espaço Viver, Rua Paraná, número 450, Centro. Telefones 45 3254 7057 ou 45 9801 6059. Espaço Viver, _hotmail.com. Facebook Espaço Viver. Ser mãe também é estar na moda. Por isso, a Orange Dior traz para você o melhor da moda gestante e também para bebês, para estar com você na melhor fase da sua vida. Celebre sua beleza com as coleções da Mega Dose e Ema Fiorese, as maiores grifes de moda gestante do Brasil. Vista-se de autoestima e arrase com a roupa ideal para o seu corpo num momento tão especial na vida de uma mulher. Orange Dior, Rua Santa Catarina, número 622, no centro, em Marechal Cândido Rondon. Fone 45 3254 1201 ou 45 99994 7711. Restaurante Café Nega Maluca, sempre com o compromisso de servi-lo com qualidade e ótimo atendimento. Venha saborear nossa comida caseira, por quilo e livre, prato feito e marmitas. Ou se você quer aquele café quentinho, conheça também a nossa lanchonete e aproveite nossa linha de bolos, salgados, lanches, sucos e refrigerantes. Aceitamos encomenda de bolos, de doces e de salgados para festas em geral. Restaurante Café Nega Maluca, Rua 7 de Setembro, 732, no centro, em Marechal Cândido Rondon. Fone 45 3254 4865. De volta então ao Espaço Gospel na TV e estamos recebendo aqui o Juliano Teixeira e também o pastor Alejandro Reis Valiente da Igreja Apostólica Tempo dos Milagres de Curitiba, que está hoje no Aviva Night aqui em Marechal Rondon, já chegou ontem na cidade, né? Bem-vindo a Marechal Rondon. Primeiro deixa eu perguntar pro Juliano, né, Juliano? Juliano que é da casa, né? Vamos falar um pouquinho do Aviva Night pro povo que está nos assistindo. Qual que é o objetivo desse Aviva Night, o porquê de realizar, o Joém, qual é a intenção desse grupo também, do Joém em Marechal Rondon? Na verdade, o Aviva Night surgiu do Joém, né? Que o Joém é união, né, dos jovens aqui da nossa cidade, como evangélicos, interdenominacional, né? Procurando um pouquinho deixar as placas das igrejas de fora e
e trazer uma visão de reino, de confraternização, não é verdade? Até porque a Bíblia fala, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, né? Então o Joém, ele tem essa visão. E quando o povo de Deus se junta, quando vem na mesma visão, sempre vem coisas grandes, né? Porque Deus, ele abençoa quando há união, né? Então aí o Joém trouxe aí o Aviva, né? Aí esse Aviva é um evento para que nós possamos adorar a Deus junto, né? Não é uma festa, é um evento de adoração. Então nós vamos estar juntos, adorando, louvando, exaltando, sendo abençoado, ouvindo a palavra, recebendo e também nos doando, né? Nos esvaziando de nós e nos enchendo de Deus, né? Então essa é a visão do Aviva, né? É reunir o pessoal da nossa cidade, os jovens, né? É jovem até 100 anos pode ir, né? Então essa é a visão do Aviva, do Joém, é que nós possamos estar todos juntos, independente da placa, independente da sua igreja, né? Sair para fora das nossas paredes e estar juntos ali adorando e celebrando a Deus. Bem isso, né? Como diz Aviva Night, traduzindo para o português, né? Noite do avivamento, né? E trazer realmente um avivamento na vida espiritual e um avivamento na comunhão, né? Como o Juliano falou, é quão bom e agradável viver unidos os irmãos. E é isso que o nosso Deus deseja, é isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos viver em comunhão entre irmãos, né? Lá no céu, queridos, não vai ter placa. Lá no céu não tem distinção de qual denominação a qual você é membro aqui na cidade, né? Claro, todos temos de ser membros de alguma igreja, né? É muito estranho se alguém disser que é cristão e não for membro de uma igreja, não frequentar uma denominação na qual ele seja filiado como membro, né? Mas nada impede de estarmos aí comungando e tendo essa confraternização com os irmãos das demais comunidades, porque afinal de contas a nossa religião, uma pessoa me perguntou, nossa religião é o cristianismo, né? Não é nenhuma outra, mas é cristianismo. Eu sempre falo assim, que na verdade a nossa religião, por ser o cristianismo, na verdade nós somos chamados, uma palavra muito forte, mas não para ser um crente, né? Mas para ser um Jesus para essa geração. Exato. Não é Crente, eu acho que um conceito muito pobre daquilo que nós verdadeiramente fomos chamados para ser, né? E eu também não gosto muito de usar o termo religião. Na verdade, nós, para o sistema deste mundo, somos encaixados pelo sistema como uma religião. Mas nós não somos uma religião. Jesus não veio trazer uma religião à Terra. Hoje, se você consegue falar esse conceito, na verdade, para o sistema, não estamos fora do sistema. Mas para nós entrarmos no sistema, você, que religião é? Você fala, eu sou evangélico. Mas na verdade, Cristo não veio trazer uma religião. A religião é o mecanismo que o homem criou para se aproximar de Deus. Só que Deus, ele se aproximou de nós sem nenhuma religião. Ele veio estabelecer o seu governo, o seu reino sobre a terra. E isso é muito diferente de uma religião. Mas a gente entendendo esse conceito que o mundo nos coloca como uma religião, né? Exatamente. O cristianismo, sermos representantes de Cristo, né? Exatamente. E até porque assim, o termo religião ele vem do grego, né? Religare, né? Que foi sempre a busca do homem de se religar com Deus. E a única maneira de se religar com Deus é a verdade. O único caminho é Jesus Cristo, de nos religarmos com Deus. Outros caminhos o ser humano busca, né? Através de outras, como o pastor falou, religiões, né? Maneiras ou tentativas frustradas de religar, mas a única maneira de nos religarmos ao Senhor é através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Através de um relacionamento com Ele, né? Na verdade. Exatamente. Eu falo que sempre é um desafio, né? É um desafio. Porque você ser um cristão não é você ser um crente. Ser cristão é você ser um Jesus para essa geração, né? O que Jesus... Um pequeno Cristo, né? Que é cristão. Né? E o interessante, um dia eu tava lendo um livro e eu li o autor do livro falava e relatava assim que Jesus não nos pede para fazer o que Ele fez. Ele não pede para você, para mim, subir numa cruz e morrer. Ele fala assim que nós devemos fazer o que Ele faria se Ele estivesse aqui, né? Dar uma sequência naquilo e aí sim nós seremos conhecidos não pelas nossas palavras, mas seremos conhecidos pelas nossas atitudes, né? E aquela frase tão conhecida, né? Às vezes nós precisamos falar de Jesus, nem que para isso tenha que se usar palavras, não é verdade? Evangelize se for necessário, use palavras. Mas amados, deixa eu falar com o pastor Alejandro aqui um pouquinho, né?
conhecer um pouco do pastor Alejandro. Pastor Alejandro, qual a sua origem, né? A gente percebe pelo sotaque um pouquinho aí, né? De onde que o pastor Alejandro veio, qual a formação, né? A teológica, assim dizendo, né? O tempo de ministério, a atuação de ministério, quais cidades, quais locais que o pastor Alejandro já atuou, para a gente conhecer um pouquinho desse homem de Deus. Bom, eu estou aqui no Brasil já vamos fazer 9 anos. Eu cheguei aqui em 2008. Eu sou nascido no Chile, numa cidade do centro-sul do Chile chamada São Fernando. Eu nasci lá, me criei lá e eu já atuava no ministério no Chile. Já pastoreava os jovens da minha cidade antes de vir para cá, para o Brasil. Deus falou comigo no ano de 2007 para vir embora para o Brasil. Quando eu não conhecia ninguém aqui, não conhecia nada do Brasil, Deus me deu uma palavra direta. E em obediência a essa palavra comecei a preparar todas as coisas. Pedi demissão do meu trabalho, falei com a minha família, comentei com meu pai, com minha mãe, que naquele tempo somente minha mãe era uma mulher cristã, meu pai não era convertido ainda. Quantos anos faz isso? 10 anos. Isso já há 10 anos. 10 anos que Deus me deu essa palavra. Daí em 2008 eu acabei vindo para cá. Eu vim para a cidade de Curitiba. Vim para estudar. Daí conheci o pastor Juliano aqui. Conheci meu amigo. Conheci a minha esposa também no mesmo lugar onde nós estudávamos. Lá em Curitiba. E depois desse tempo do primeiro ano, buscando a Deus, eu entendi que o propósito de Deus era que eu ficasse aqui. Daí fiquei aqui, continuei me preparando. E durante esses 9 anos tem acontecido muitas coisas. Muitas coisas. Um tempo de preparação, não só na palavra, mas também no caráter. Deus me deu uma esposa, uma família maravilhosa aqui no Brasil. E dentro desse tempo nós temos viajado aqui dentro do Brasil. Voltei para o Chile, já fiquei morando quase um ano novamente lá. E esse é nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho mais missionário. Até comento com o pastor Juliano que eu fico desesperado muito tempo no lugar. Mas eu acho que mais para frente nós podemos comentar sobre esse assunto. Então tá. Pastor, o senhor disse que já lá no Chile o senhor tinha um trabalho de pastoreio lá. Qual era a igreja? E depois veio para o Brasil? O senhor veio para Curitiba, veio para estudar? Ou mais já para pastorear mesmo? Já veio assumindo um trabalho aqui? Não, assim, no Chile eu nasci na igreja do Evangelho Quadrangular. Lá eu recebi Jesus num acampamento de juniores no ano de 1999 e eu me criei numa igreja que era a igreja mais próxima da nossa casa, era a igreja da família. Na verdade, a minha avó, a mãe do meu pai, foi a primeira pessoa que se converteu da família e ela sempre foi membro daquela igreja. Era algo muito familiar, mesmo eu sendo criança, era algo ali do bairro, até a pastora morava na frente da nossa casa. Era uma mulher, a pastora Flora. Em casa, né? Isso, tudo ali muito próximo, né? Eu brincava com os netos dela, que era tudo gente da igreja, mas eu nunca me interessei quando eu criança. E depois eu me converti, Jesus me pegou de jeito, né? Como a gente fala, foi algo extraordinário, não tem como a gente colocar, como posso dizer? Como fugir desse amor. Não tem como fugir desse amor, na verdade... Tudo começa com Deus. Foi Deus que nos procurou, foi Deus que me procurou, não foi eu que achei Ele, foi Ele que me achou. E não tem como voltar atrás do passo que você dá de se aproximar de Cristo. Daí eu me converti, foram passando os anos, fui me preparando. O meu amor por Deus começou a crescer. Com 17 anos eu tive um encontro muito violento com Deus. Foi um tempo de uma experiência sobrenatural, onde Deus me chamou diretamente para o ministério. Eu entendi o que viria nos próximos anos, até renunciei aos meus desejos de fazer uma faculdade, de me tornar um advogado, que sempre foi o meu sonho, porque já entendia que o meu chamado ao ministério era muito mais violento do que fazer outra coisa, que eu também gostava muito, mas eu decidi abrir mão disso para me dedicar ao ministério. E eu comecei a liderar os jovens da minha igreja, na cidade onde eu estava, que é uma cidade pequena. Na época com 17 anos. Isso. E era uma cidade pequena, sem muito recurso, mas o desejo de buscar a Deus e conhecer a Deus foi muito maior, ao ponto que Deus começou a enviar pessoas para nos ensinar e fazer coisas totalmente sobrenaturais, já, sei lá, faz uns 15 anos atrás. Que bem. E aí, após isso, sentiu no coração de vir para o Brasil, então vindo para Curitiba. Como aconteceu a decisão de ir para Curitiba? Por que Curitiba? Por que no Paraná?
é o seguinte, o dia 14 de abril de 2007, eu tenho uma memória muito boa, graças a Deus. Dia 14 de abril de 2007, havia um evento na minha pequena igreja no Chile, de mulheres. E igreja pequena, você sabe que você tem que ser aquele irmão margarina, né? Que serve para tudo. Então, eu fiz curso de canto na igreja, aprendi a tocar violão, além de ensinar e pregar, que é aquilo que mais me apaixonava. Eu tocava outros instrumentos. Então, naquele dia, os irmãos do louvor não podiam estar. E me pediram para ajudar, para ministrar louvor num evento de mulheres pequeno que havia. E nesse evento veio uma profeta de Deus para ministrar as mulheres. E quando ela terminou de ensinar, ela foi orar por todas as mulheres. E Deus deu uma palavra para ela, para cada mulher. Especificamente para cada mulher. E ela começou a orar, e quando passou por mim, ela colocou a mão na minha cabeça e ela disse: homem esforçado e valente. E ela passou e continuou orando pelas outras pessoas, só que cada mulher que ela passava, ela parava e tinha uma palavra direta de Deus. E eu fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo porque ela passou e só porque eu sou homem, tô de fora, né? E ela passou e só falou isso pra mim e falei, ué, por que ela não deu uma palavra pra mim? Só que quando ela passou, eu ouvi a voz de Deus no meu espírito. Mas foi tão forte que a impressão que eu tive foi que eu vi uma voz audível, mas não foi audível. Foi uma voz no meu espírito, mas foi tão violento que eu estremeci completamente. E as palavras de Deus foram as seguintes: eu quero que o próximo ano você vá embora para o Brasil. Foram essas simples palavras. Mas quando Deus fala com você no teu espírito de verdade, você é convencido, você é constrangido a obedecer. E eu lembro que eu virei, a minha mãe estava naquele lugar e eu falei para minha mãe, o próximo ano eu vou para o Brasil. Só que eu não conhecia ninguém aqui, não falava o idioma, não sabia de nada do Brasil. E eu lembro que eu voltei para minha casa e encontrei um panfleto que um missionário brasileiro tinha ido alguns anos atrás e tinha deixado lá. E era a única informação que eu tinha do Brasil, era aquele panfleto. E era o panfleto de um centro de treinamento de missões, estava escrito lá. Só que eu não entendia, não conhecia o centro de treinamento, não sabia de nada. E na minha mente eu fui criando um conceito, o que eu achava que seria. E como foi o único que eu conheci, comecei a escrever, comecei a orar, comecei a avisar aos meus líderes, meus pastores. Obviamente que a maioria das pessoas achou que eu estava louco, achou que era uma coisa da juventude, mas eu tinha uma convicção tão violenta de que era Deus que tinha falado comigo, que eu fui para frente, e Deus foi abrindo as portas. Daí eu vim parar no Paraná. Só que eu não conhecia nada. Eu não sabia falar o português. A aventura de chegar no Brasil também foi uma loucura no dia que eu cheguei, porque ninguém estava me esperando. Porque eu avisei que eu chegava, mas eles perderam a minha comunicação, eles perderam o meu e-mail, onde eu avisava que chegava, e foi uma loucura. Mas no final eu me encontrei no centro de treinamento. O centro de treinamento não era o que eu esperava, porque... É o CTMQ, né? O Centro de Treinamento Missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não era o que eu esperava, o que eu achava que era algo diferente. Mas tudo bem, mas Deus tem os seus propósitos. Só que lá eu estabeleci amizades que eu levo... Hoje, por exemplo, o pastor Juliano mora aqui em Marechal, eu moro em Curitiba, mas já eu vivo viajando. E Deus criou uma amizade tão profunda entre nós, algo de tanto valor. E também lá conheci a minha esposa, e Deus marcou a nossa vida de forma tão incrível nesse lugar. E daí para frente o resto das coisas foram se desenvolvendo. A sua esposa é de Curitiba? Minha esposa é curitibana. Ela também estava no centro de treinamento? Isso, ela estava estudando lá. Quando cheguei, bom, a gente estudava junto, era uma turma, e depois do tempo as coisas foram acontecendo, porque eu não vim para o Brasil para buscar a esposa, né? Mas Deus tem mais do que a gente tinha preparado a minha bênção, né? E eu não sabia. Com certeza, que legal. Pessoal, vamos continuar conversando com o pastor Alejandro mais um pouquinho aí. Vamos agora passar uma notícia aqui que eu quero até, inclusive, que o pastor Alejandro comente para nós. Aos 107 anos, missionária continua pregando o evangelho. Outra imagem, Brito. Isso aí. Ali Candler acredita que Deus pode usar qualquer pessoa que se dispuser. Algumas pessoas não acreditam em aposentadoria. Uma delas é Ali Candler, que foi chamada por Deus para missões aos 22 anos.
Hoje, com 107, ela continua servindo as pessoas e falando a todos a quem pode sobre Jesus. Ela não acredita que alguém pode ser velho demais para ser usado por Deus, pois sempre defendeu que o Senhor pode usar todos que estiverem dispostos a servi-lo. Membra da Missão Batista do Sul, a maior dos Estados Unidos, Keller testemunha que Deus a chamou para missões 2 anos depois dela aceitar a Jesus. Na ocasião, o pregador perguntou: "Você foi salva, mas dedicou a sua vida a Ele?" Naquele dia, conta que sua oração foi: "Estou pronta para ser usada como o Senhor quiser me usar." Acrescentou ainda que Satanás tentou desencorajá-la a levar aquele propósito adiante, mas sua resposta foi: "Diabo, eu não escolhi isso, foi Deus que me chamou." A senhora Candler serviu como missionária nos estados de Virgínia, nos Estados Unidos, e posteriormente foi enviada para o Japão, onde ficou por muitos anos. Várias pessoas de sua família também serviam a Deus, sendo que seus 2 irmãos foram pastores e sua irmã mais nova se casou com um pastor. Apesar da idade avançada, Ali diz que continua fazendo a obra missionária através de doações. Você não pode dar mais para Deus do que Ele já deu para você, costuma dizer. Para ela, uma oferta é como uma gota no oceano da provisão de Deus. Ela explica que usa todas as oportunidades que tem para evangelizar e para orar pelas pessoas. Quando é convidada a testemunhar, costuma estimular os jovens a se envolverem com missões e a descobrir a vontade do Senhor para a sua vida. Informações do Batista Express através do Gospel Prime no dia 1º de junho. Pastor Alejandro, o senhor disse aí que conheceu o Senhor Jesus como jovem, né? Ela também conheceu com 22 anos, né? Começou a servir e hoje com 107 anos. Olha que bênção. Sabe que esse é o meu desejo. Nós sempre comentamos em casa, comentamos com a minha esposa, a gente tenta passar isso para o nosso filho, o Samuel, que ele vai fazer 4 anos agora em setembro. Comentamos com os nossos amigos e é a minha oração, é meu desejo. Meu desejo é poder servir a Deus para sempre. Porque o ministério, a vida cristã não é uma profissão. Você se aposenta das profissões, mas eu não posso me aposentar da vida. Jesus para mim não é uma religião. Jesus para mim não é um invento. O pastorado não é um cargo, né? Não. Jesus para mim é a minha vida. Servir a Deus é a minha vida. Não tem como eu me aposentar. E o meu desejo, o que sempre clamo a Deus, é que eu tenha saúde. É que eu possa ter saúde para servir a Deus até o último instante. Que a minha vida seja um reflexo do seu amor em todo lugar onde eu esteja. Que realmente o simples fato de eu estar no lugar seja tão interessante que as pessoas vejam Jesus em mim. Então, ver pessoas como essa, eu acho que nos incentiva muito a nos cuidar também, porque a gente tem que, se nós queremos chegar com saúde, temos que nos cuidar. Chegar a 107 anos já é uma dádiva, né? Já, com certeza. Ainda servindo ao Senhor, mais benção ainda. A gente ganha, eu li num livro também, né? E o autor falava assim que quando Deus nos chama, Ele nos dá a mensagem e nos dá o cavalo, né? E você não pode também só priorizar a mensagem, precisa priorizar também, né? Ele fala o cavalo porque o cavalo que, né? Como meio de transporte, né? Dos mensageiros, né? Mas então como o nosso corpo, né? Que nós também tenhamos saúde e nos preocupemos com isso para que possamos levar a mensagem, né? Porque senão, como vamos levar a mensagem, né? Isso é tão tremendo e todos nós que, né? Eu tenho um chamado missionário no meu coração também. E eu vejo o Alejandro falando, vi você falando e o meu coração já começa a arder, assim. E eu e a minha esposa, a gente é muito vendido por imagem, sabe? Eu não acredito nesse chamado só para um lugar. O chamado é para onde existem pessoas, não é para lugares, né? Porque senão também eu gostaria de ser um missionário na Disney, um mês na Disney, um mês em Dubai e ficar por aí, né? Mas eu acredito que o chamado é para onde existe necessidade de pessoas, sabe? E o meu coração já chega a queimar. E nós estávamos tudo pronto, passaporte tudo pronto, entrevista, agência missionária, tudo pronto para ir embora. Mas é como o Alejandro falou, né? Existe um tempo, existe uma preparação. Hoje eu ainda fico me perguntando, às vezes
eu me pego sozinho, às vezes chorando, eu falo assim, Deus, mas eu tenho um propósito, eu quero ir, eu quero fazer, né? Mas eu tenho às vezes que acalmar o meu coração, porque eu não entendo, né? Hoje eu sei que Deus me trouxe aqui para que eu pudesse estar um pouco perto da minha família, em decorrência aí de algo muito triste que aconteceu. Mas Deus me trouxe aqui para estar aqui esse tempo, mas não para viver para sempre aqui, né? Eu tô sempre aberto, é onde Deus... Porque a gente é missionário, o desejo, acho que de todo missionário é... Os caras falam... muitos são mortos no campo, aí eu falo, cara, que glória a deles, cara, que glória a deles, que glória a minha, se eu pudesse morrer pelo evangelho, morrer mesmo, se a pessoa vinha e colocava, ó, tu nega, senão tu... Eu falei, eu não vou negar, eu quero ser lembrado nesse evangelho, né? Quero ser um espelho, como o Alejandro falou. E interessante, o Juliano falou, estar por um tempo e não viver, porque realmente nós estamos por um tempo somente aqui, né? Nós vamos estar eternamente na eternidade com Cristo, e aqui é um tempo. E quando se fala em missões, né, se pensa nisso, lógico, essa senhora que nós falamos aqui, ela foi missionária no Japão, foi missionária em outros países, mas fazer missão nem sempre é ir, né, para outros países. Você pode fazer missão no seu bairro, na sua casa, nos seus vizinhos, nos seus colegas de trabalho. Isso está faltando muito, talvez, no meio cristão hoje, o evangelismo pessoal, o evangelismo urbano, né? Muito se fala de missionário pensando lá longe, mas nós temos missão aqui, né? No nosso aconchego, né? Aquela pessoa que somente nós podemos chegar, que o missionário talvez lá que está na África, na Europa, não chega, né? Eu creio que já convidando o pessoal para o Aviva Night, para o evento que o qual nos convoca nessa noite aqui na cidade de Marechal, né? Uma das coisas que eu mais ensino, prego e eu demonstro através da minha vida é como o que Deus faz é produzido através de forma natural. Se você colocar uma árvore plantada no lugar e você manter ela de forma correta, normalmente ela vai produzir frutos. E o evangelho não é diferente. O plano de Deus através das escrituras da Bíblia para nós é esse. E hoje nós tentamos forçar muitas coisas, por quê? Porque na verdade as pessoas estão longe de Cristo. E estou falando de nós como igreja. Muitos estão longe de Cristo, porque o fruto é algo normal. Esses missionários que vão para outras nações, eles estão lá porque para eles é normal obedecer à voz de Cristo. E às vezes as pessoas não evangelizam, não são missionários na sua cidade, no seu trabalho, porque na verdade eles não estão sendo governados por Cristo. Então eu quero te motivar, quer que Deus fale com você, vai no Aviva Night, porque eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você lá. Eu não vou falar mais sobre isso, senão eu já vou ficar empolgado. Amados, daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho mais sobre a Aviva Night e mais assuntos aí, com o pastor Alejandro e também com o Juliano. Vamos para um rápido intervalinho, não sai daí, já voltamos. Revista Paz, uma agradável maneira de viver com a presença de Deus. Com muitos conteúdos edificantes, a Revista Paz tem o intuito principal de divulgar a palavra de Deus. O objetivo é levar mensagens de fé e esperança, sempre exaltando Deus, nosso Salvador, com informações úteis, transformadoras e que possam fazer a diferença na vida das pessoas. São dicas de leitura e música, artigos de pastores, reportagens, enquetes, coluna social e infantil, além de matérias com participações especiais, tudo para louvarmos o nosso Deus. Participe você também da Revista Paz, faça uma assinatura anual e receba um exemplar mensalmente no conforto do seu lar. E você, empresário, anuncie, tenha ótimos resultados e faça parte deste projeto. Revista Paz, em Marechal Cândido Rondon e região, telefones 45-9114-0418 e 9934-2250 com Kelly e Cristina Scherer. Acesse a nossa página no Facebook. É um show de prêmios pra você. A Erva Mate Simeone vai sortear uma moto Honda Bis 0 km, TV, geladeira, cama box, fornos elétricos, micro-ondas, bicicletas e muito mais prêmios. Comprando 2 produtos da marca Simeone, você ganha um cupom. Quanto mais produtos comprar, mais chances de ganhar. Sorteio dia 12 de agosto. Promoção válida para todos os sabores de erva mate, tererê e linha de chás. Erva Mate Chá Simeone. Há 62 anos, um show de sabores.
Colégio Evangélico Martin Luther. Com uma estrutura física adequada, professores qualificados e preparados, o Colégio Evangélico Martin Luther atende crianças da educação infantil até o ensino médio. Com projetos inovadores, o Colégio Evangélico Martin Luther é uma escola que oferece cada vez mais diferenciais para seus alunos. Venha conhecer os projetos exclusivos do Sistema Positivo. Através de ações inovadoras, a escola é a que mais cresce nos resultados do Enem. Ocupando a 66ª posição, o Colégio Evangélico Martin Luther é a única escola rondonense entre as 100 melhores do Paraná. Isso mesmo, entre as melhores do Paraná. Agora com um novo formato do ensino médio e com um novo material do Positivo, o Martin Luther terá melhores resultados ainda. Aqui, o aluno não precisa fazer cursinho extra. O Colégio Evangélico Martin Luther é uma escola da Rede Sinodal de Educação. A rede em primeiro lugar em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Martin Luther. A inovação faz a diferença. Venha para a melhor. Ser mãe também é estar na moda. Por isso, a Orange Jar traz para você o melhor da moda gestante e também para bebês. Para estar com você na melhor fase da sua vida. Celebre sua beleza com as coleções da Megadose e Ema Fiorese. As maiores grifes de moda gestante do Brasil. Vista-se de autoestima e arrase com a roupa ideal para o seu corpo num momento tão especial na vida de uma mulher. Orange Jar, Rua Santa Catarina, número 622, no centro, em Marechal Cândido Rondon. Fone 45 3254 1201 ou 45 99994 7711. Restaurante Café Nega Maluca, sempre com o compromisso de servi-lo com qualidade e ótimo atendimento. Venha saborear nossa comida caseira, por quilo e livre, prato feito e marmitas. Ou se você quer aquele café quentinho, conheça também a nossa lanchonete e aproveite nossa linha de bolos, salgados, lanches, sucos e refrigerantes. Aceitamos encomenda de bolos, de doces e de salgados para festas em geral. Restaurante Café Nega Maluca, Rua 7 de Setembro, 732, no centro, em Marechal Cândido Rondon. Fone 45 3254 4865. Amados em Cristo, de volta então aqui Espaço Gospel na TV e voltamos com mais uma notícia para refletirmos e conversarmos a respeito. Traficante tem encontro com Deus e hoje tira jovens do vício. O pastor Victor Torres calcula que já ajudou 20 mil pessoas a mudarem de vida. Victor Torres tinha apenas 12 anos quando cometeu seu primeiro crime, esfaqueou um homem. Aos 14 anos já estava viciado em heroína e começou a traficar. Quando chegou aos 18 anos, havia sido preso 3 vezes e tornara-se um líder das gangues mais temidas da cidade de Nova York, onde morava. Hoje ele é um evangelista e conta que já ajudou milhares de jovens a abandonarem a dependência das drogas e a vida de crime. Minha história é uma prova que não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, não importa o que você sinta ou faça de errado, a redenção é possível, afirmou Torres ao The Gospel Herald. Eu quero que as pessoas saibam que tudo o que possam estar enfrentando, sejam drogas ou qualquer outro tipo de vício, nada é difícil demais para Deus, disse ele. A comovente mudança de vida experimentada por Torres é tema do filme Victor, que acaba de estrear nos Estados Unidos. Deus realmente usou este filme de forma poderosa e isso afeta vidas, acredita Torres. O objetivo é oferecer uma compreensão sobre o que a esperança pode fazer. De fato, é disso que o mundo precisa hoje. Na década de 1960, a família Torres mudou de Porto Rico, em Brooklyn. Ele ainda era criança, mas lembrava que como a adaptação foi difícil. O ambiente era bastante pesado, destaca. Eu brigava na entrada e na saída da escola todos os dias. As coisas eram bastante difíceis no bairro onde eu estava crescendo, sublinha.
Ele conta que juntar-se a uma gangue foi o primeiro passo, depois veio o desejo de ganhar dinheiro fácil e o vício das drogas. Todos achavam que o seu futuro era morrer nas ruas, como a maioria dos seus amigos. Mas Deus interveio. Sua mãe havia se convertido naquela época e começou a orar pelo seu filho, incansavelmente, crendo que só Deus o salvaria da dependência química. Às vezes, eu chegava em casa às 3 horas da manhã e a única coisa que eu ouvia era a voz da minha mãe orando em seu pequeno quarto. Ressalta. Eu costumava brigar por ela por causa disso. Gritava e pedia que parasse, mas ela estava determinada a ver Deus mudar minha vida. Dentro de pouco tempo, o jovem conheceu o pastor David Wilkerson, que fundara poucos anos antes o ministério Desafio Jovem. Eu estava tão desesperado quando cheguei aos 20 e poucos anos, lembra Torres, que apenas não querer nada com religião, aceitou ir ao centro de recuperação indicado pela mãe. Internado, Torres sofreu muito por abandonar a heroína. A única coisa que me receitaram foi oração e Bíblia, lembra o pastor. No terceiro dia, seu corpo todo tremia e doía por falta das drogas. Desesperado, ele caiu de joelhos, chorando e clamando a Deus por libertação. Eu disse: Deus, não posso mais viver desse jeito. Preciso mudar. Se é verdade que minha mãe prega, por favor, dê-me força e poder de mudar. Ele não ouviu uma resposta audível, mas conta que quando se levantou, sabia que havia tido um encontro com Deus. A partir dali, minha vida mudou. Tomou um rumo completamente diferente, comemora. Após libertar-se das drogas, Torres foi discipulado, treinado e passou a dedicar sua vida a ajudar outros, que como ele viviam no vício. Em 1971, ele e sua esposa Carmen abriram um centro de recuperação na cidade de Richmond, na Virgínia. Ao longo dos últimos 46 anos, calculam que já ajudaram mais de 20 mil jovens. Homens e mulheres superaram o vício. Acima de tudo, o pastor Torres acredita que a história é um exemplo do poder da oração. Acredito que a cultura da droga é algo demoníaco. O inimigo está usando isso para destruir vidas, especialmente dos jovens. Ele tem uma mensagem para os pais cujos filhos estão lutando com o vício. Nunca desista. Lembre-se que Jesus morreu na cruz por nós porque nos ama. Só Jesus pode quebrar essas cadeias que prendem as pessoas ao vício. Ele também acredita que os pastores deveriam pregar a palavra de Deus aos jovens, como nunca antes, porque eles estão procurando onde se agregar. Encerrou dizendo que muita gente dizia que sua mãe deveria desistir dele, mas ela nunca deu ouvidos. Minha mãe apenas dizia: eu acredito que Deus vai responder minha oração. Bem, ele respondeu. Informação do Gospel Prime, de 1º de junho. Pastor Alejandro, 3 coisas que me chamam a atenção aqui, que eu acho interessante para você comentar. Primeiro, né? A mãe dele orou por ele, né? Veja bem, um exemplo da mãe, né? A segunda, que ele diz que ouviu uma voz não audível, né? Como Sim. O senhor mesmo falou agora há pouco, antes do nosso intervalo. E a terceira colocação, que ele diz para os pastores pregarem para os jovens, que é isso que vai acontecer hoje, né? No Aviva Night também. Eu creio que Deus nos dá as ferramentas e a oração intercessória, né? Interceder por outros é fundamental. Deus se move através disso, Deus move seus anjos, Deus move seu poder. E todos nós, tudo que nós fazemos, na verdade, é fruto de que alguém está orando por nós. Deus desata o seu poder através da oração. Quando nós oramos, nós nos fazemos um com Ele e o seu poder flui de forma invisível, né? A segunda coisa que ele comentou é sobre como ele viu uma voz no seu interior. Eu sempre comento com o grupo de discipulado que nós temos, com pessoas que eu discipulo também fora do meu grupo de amigos mais íntimos. Deus tem um método infalível hoje em dia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos uma história muito famosa, a história de Gideão, que ele fez prova com Deus, certo? Só que no Antigo Testamento Deus ainda não habitava no homem, Deus somente habitava nos profetas através do seu Espírito, mas Deus, como a pessoa de Deus, não habitava no homem. Ele vinha com seu poder sobre os profetas, sobre os sacerdotes, ele se manifestava em alguns lugares. Mas com a vinda de Cristo, com a nova aliança na qual nós vivemos, nós temos um privilégio que Moisés não teve. Nós temos um privilégio que Abraão não teve. Nós temos um privilégio que Davi não teve. É que Deus mora em nós.
Deus habita em nós. E a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O Espírito não habita fora de nós. O Espírito habita dentro de nós. Então a voz de Deus hoje não é audível. A voz de Deus é dentro do nosso espírito. Através do Espírito Santo. Isso, é dentro de nós. Porque é o método infalível de Deus se comunicar com a gente. Porque por fora, por sinais, o diabo também faz sinais. Mas a voz interior, a voz no nosso espírito, é uma voz que não tem como ser confundida. E eu acho que aquilo que ele ouviu foi essa voz no seu espírito, né? Deus o chamando, Deus testificando que ele já tinha sido salvo. Que uma mudança tinha acontecido nesse instante, né? Eu acho isso incrível. E o último assunto sobre os jovens, eu acho que hoje em dia há uma desistência muito grande dos jovens se comprometerem a servirem a Deus. Por coisas que a gente, na verdade, não compensa nem comentar, de experiências que eles tiveram, daquilo que eles veem, mas eu acredito que Deus está levantando pessoas e Deus irá despertar ainda muitos jovens e adolescentes para se comprometerem em servir a Deus, para que eles possam dar a sua vida, tudo que eles têm, a sua juventude, toda a sua força, seu vigor para servir a Deus. Eu acho que a juventude hoje ela tem que dedicar a sua vida. Creio que estamos às portas de Cristo voltar e Deus está esperando pela gente. Deus não precisa da gente, mas Deus está esperando pela gente. Nós que precisamos de Deus, né? Nós que precisamos de Deus, nós não somos nada sem Deus. Hoje, então, a Viva Night, né? Pastor Alejandro, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? Justamente nesse tema, já que falamos que nós precisamos de Deus, da necessidade do jovem, sobre o avivamento, né? Noite do avivamento, a Viva Night. Como o senhor entende avivamento? Olha, é o seguinte, pode ser até um pouco chocante o que eu vou falar para alguns, né? Mas nem todos podem suportar o que a Bíblia ensina. É assim, a Bíblia nunca, por incrível que pareça, se nós voltarmos para as Escrituras, a Bíblia nunca nos motivou a procurar avivamento. Agora, nós encontramos o avivamento na Bíblia como um resultado de sermos governados por Cristo. Jesus nos comenta no livro de Mateus capítulo 6, e durante todo o seu ministério, pontualmente, que nós deveríamos buscar o reino de Deus. E o avivamento, o que é o avivamento? O avivamento é uma devoção total a Deus, é que nós, a igreja, quem serve a Cristo, se volte totalmente a Cristo, para adorar a Deus, para servi-lo, para comprometer a sua vida, viver uma vida cheia do Espírito Santo, e que isso resulte em frutos de ganharmos pessoas, de vermos o poder de Deus curando, fazendo milagres, libertando endemoniados. Tudo isso é o avivamento. Agora, o avivamento não é o produto de treinamento. O avivamento não é o produto de ser empurrado por outro. O avivamento genuíno é o fruto de eu ser governado por Cristo, de que Jesus governe a minha vida, de que o reino de Deus futuro se manifeste hoje realmente sobre mim. Então, o avivamento não é algo que eu devo procurar em si, mas na verdade o avivamento é o resultado de uma vida com Deus. Apesar de ser hoje, então, o Aviva Night, a noite do avivamento, né? Avivamento não é só um momento, não é só um evento, exatamente, né? Hoje vai ser a noite do avivamento, então o restante do dia não tem, né? O avivamento é um momento, uma busca, como o pastor Alejandro falou, da vida em Cristo. E como nós falamos antes, em off, no intervalo, né? A igreja é corpo de Cristo, e corpo de Cristo é vida. Tem movimento, e eu penso que justamente avivamento é isso, é ter vida, né? Buscar a vida em abundância. Jesus nos disse que tereis vida em abundância, não é uma vida fraca, uma vida cheia de queixas, uma vida de lamúria, uma vida, né? Mas uma vida em abundância. Eu creio o seguinte, eu estou muito feliz de estar aqui em Marechal por causa disso, porque é muito difícil hoje em dia as igrejas de uma cidade elas se reunirem, abandonando os seus diferentes conceitos. Temos doutrinas diferentes e cada um de nós devemos respeitar as nossas diferenças, devemos nos amar e aprender um com o outro, porque Deus deu uma graça diferente para cada um de nós. Observar tudo e reter o que é bom. Exatamente. Olha, eu acho que nunca chegaremos a um consenso de sermos todos iguais. Vai ser impossível, porque Deus, não foi a gente que foi Deus que deu uma graça. Deus deu uma graça diferente para esse irmão, e nós devemos aprender a amar um ao outro
e aprender a conciliar as coisas e aprender o valor que tem aquilo que Deus deu para o meu irmão. E eu estou muito feliz de estar aqui porque eu creio que é o movimento de Deus que as igrejas se unam, que os jovens se unam com um propósito da cidade, de que Deus traga um impacto sobre a cidade. E eu creio que o Aviva Night, esse evento de hoje, vai produzir frutos maravilhosos. Eu creio que alguns frutos nascem mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas eu creio que onde Deus coloca a sua mão, sempre tem fruto. E eu espero, é a minha oração, eu que eu tenho orado para vir para cá, é que esse evento produza um fruto de Deus, um fruto do reino de Deus nessa cidade, nos jovens, e que esse movimento que Marechal Cândido Rondon está fazendo possa se espalhar por outras cidades, que a igreja do Senhor possa se unir, porque Jesus não vem buscar uma denominação, ele vem buscar os vencedores. O livro do Apocalipse diz que ele vem buscar os vencedores, aqueles que venceram, aqueles que venceram com Cristo. Então, o importante é nós nos unirmos, nos juntarmos e levar o evangelho adiante, levar que as cidades, que as pessoas possam ver que Cristo está vivo, que ele ressuscitou e que ele tem o poder para mudar as nossas vidas. Amém. O pastor Alejandro falou das diferentes denominações e da graça de Deus, e é realmente isso. Eu entendo que a multiforme graça de Deus, ela atua nas diferentes ministérios, nas diferentes denominações. Não existe a igreja mais certa e a igreja mais errada. O que existe é a igreja de Cristo, exatamente, que é a igreja que Cristo vai vir buscar quando ele retornar, né? E essa comunhão e essa vivência na igreja de Cristo, né, que é o que o Aviva Night, o Joen, que é os Jovens Evangélicos, o Copen, que é o Conselho dos Pastores, creio que buscam também. Perfeito, eu acredito nisso. Eu acredito que nós necessitamos disso. Não só no Brasil, em todo o mundo, uma unidade, voltar à essência de respeitar as nossas diferenças. Eu falo assim por mim mesmo, porque Deus já mudou muito a minha vida em muitas áreas. Eu costumo comentar com a minha esposa, costumo comentar com os discípulos que Deus nos permitiu ter para caminhar ao nosso lado, com pessoas que nos influenciamos, de que se me perguntarem quantas vezes eu já morri muitas vezes. E normalmente passa 3, 4, 5 meses e eu digo, meu Deus, senti que nasci de novo, novamente. As pessoas falam, mas como assim? É porque tem coisas que tem que ir morrendo. E hoje eu valorizo tanto as diferenças que nós temos entre as diferentes denominações ou posições doutrinárias dentro da igreja, porque você tem que aprender a dar valor na graça que Deus deu para o teu irmão. E como você pode aprender com ele? Porque quando você se coloca numa posição de aprender, é quando Deus vai te dar a oportunidade de você também ensinar o outro. Porque se você se coloca numa posição de crítica, você nunca vai poder compartilhar o que Deus te deu. Então eu creio que a igreja juntando forças, unindo o que Deus nos deu, vamos poder tomar um lugar nas cidades e que Jesus governe verdadeiramente as cidades. Amém. E esse é o objetivo, né? Que Jesus seja o Senhor, né? A palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E que Marechal Rondon possa ter o Senhor Jesus como Senhor da nossa cidade, Senhor das nossas vidas, Senhor das diferentes denominações, né? Que o Evangelho do Senhor seja a essência a ser pregado. Queridos, eu vou deixar uma palavra final para o irmão Juliano e depois para o pastor Alejandro, para nós também já deixar o convite, né, e a mensagem final aqui no Espaço Gospel. Bom, eu queria deixar a mensagem, né, de convidar o pessoal mesmo, e os jovens, né, de todas as igrejas, pessoal, vamos lá, vamos prestigiar, vamos estar junto hoje, vamos adorar a Deus junto, vamos, né, como o Alejandro já falou, vamos ouvir, vamos aprender, vamos ter o que ensinar, vamos ser cheios, não é verdade? E só que eu não queria estender esse convite, né, só, né, ao Joen, tipo, os jovens evangélicos, mas a todos os jovens, né, como o pastor que ouviu a palavra de Deus, né? A mãe dele estava orando por ele, mas alguém falou para ele, né? Alguém falou para você de Jesus, alguém falou para você. Então eu queria hoje te convidar a ser um instrumento na mão de Deus. Às vezes você tem orado e Deus, eu quero ser um canal de bênção. Hoje é o dia da tua oportunidade de você ser um canal de bênção na vida do teu vizinho, do teu amigo, do teu colega de trabalho, daquela pessoa que Deus colocou perto de você e levar lá no Aviva Night. Hoje à noite vai ser lá no salão
da Igreja Alvorada. Pessoal, muito fácil, Na Rua na Rua Mendissá, né, Rua Mendissá, isso. Na Rua Mendissá, fica ali atrás dos blocos ali dos prédios ali do Tancredo. É fácil, gente, né? Marechal é pequeno. Então, seja você a resposta para a tua oração, seja você uma bênção na vida daquela pessoa que Deus colocou perto de você e leva lá hoje à noite. Exatamente, antes do pastor Alejandro falar, eu quero complementar o que o Juliano colocou. Orar é isso, tem a oração, né? Tem a parte de orar e tem a parte da ação, né? Então muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus, mas tem alguns momentos que cabe nós agirmos também e fazermos a nossa parte. E Deus espera que você faça a sua parte. O que cabe ao ser humano fazer, Deus não faz. Deus faz aquilo que cabe a Ele, o que é o impossível, o que é o extraordinário. Aquilo que nós temos capacidade de realizarmos com as nossas próprias mãos, cabe a nós fazermos. Eu sempre falo, eu só queria acrescentar uma coisa. Eu sempre falo assim que às vezes eu tinha isso na minha vida, dificuldade de convidar uma pessoa que eu pensava, mas eu vou convidar o cara lá, daí o cara não quer nem saber de Jesus. Eu quero convidar o cara porque daí eu quero falar a ele, daí eu quero que ele aceite. Você diz não antes dele. Não, mas é interessante, mas o meu trabalho não é convencer ninguém. O meu trabalho é só convidar, né? Eu vou levar lá, e como o Alejandro falou, tem frutos, transformações que vêm rápido de uma hora para outra. Tem outras que vêm mais devagar, mas a palavra diz que a semente plantada dá seu fruto no tempo certo, né? Cabe a nós jogar a semente, semear, né? Quem vai colher, talvez. Então, né? Convida, gente. Nem que você vai ficar com vergonha e falar, mas o que eu vou convidar? Convida, e o resto você deixa com Deus. O nosso trabalho é só mais fácil, é só convidar, né? Pastor Alejandro. Gente, eu quero falar com você que está nos assistindo. Eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos como ovelhas que sem pastor, fora do caminho, e esse mundo nos traz tanto sofrimento, tantas dificuldades, nós passamos por momentos tão complicados na nossa vida, de doenças, enfrentamos crises existenciais, onde você não sabe quem é, para onde você está indo, por que você está aqui, mas eu quero dizer que você nasceu com um propósito. Deus te criou antes de você nascer, antes de tudo isso existir, antes da criação existir, Deus já tinha te planejado, porque a Bíblia diz que você existia no seu coração antes da criação mesmo acontecer, e Deus tem um propósito, mas o nosso pecado, o pecado que nós cometemos nos afasta de Deus. Nós nascemos no pecado, nascemos com uma semente que nos leva a fazer coisas erradas, e a Bíblia diz que nós estamos destituídos da sua presença à raiz do nosso pecado. Mas a Bíblia também tem uma boa notícia, que Deus nos deu um presente gratuito e maravilhoso através do seu amor. A Bíblia diz que a única solução para o pecado é que houvesse um sacrifício, é que houvesse sangue intermediando pelos seres humanos. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para derramar o seu amor por nós. Jesus morreu numa cruz, não simplesmente porque ele foi condenado. Jesus morreu numa cruz tomando o teu lugar. A Bíblia diz que na cruz Jesus carregou com o nosso pecado, carregou com a nossa maldição, carregou com as nossas dores, carregou a nossa enfermidade. Na cruz do Calvário ele fez um intercâmbio. Ele tomou o teu lugar para que você tome o seu lugar. Qual lugar? O lugar que ele conquistou depois de ressuscitar ao terceiro dia. Ao terceiro dia ele foi levantado dentre os mortos e ele foi colocado numa posição em altura, acima de todo principado, acima de toda potestade. Ele foi colocado para governar. Jesus quer te salvar, Jesus quer te dar uma vida eterna. O problema não é somente aquilo que nós vamos viver aqui durante 80 anos ou 90 anos. O problema é o que irá acontecer depois da morte. Tem problemas que você consegue resolver aqui. E se você morrer, meu querido, você tem dívidas, você tem várias coisas, esses problemas vão acabar para você. Mas tem um problema que se você não resolver na terra, ele vai te perseguir até depois da morte. E esse é o pecado. Porque se nós não resolvemos o problema do pecado aqui na terra, quando você morrer, esse problema vai continuar incomodando a tua vida. Mas Deus te dá uma chance hoje. Deus me trouxe aqui até essa cidade. Se você está vendo esse programa ao vivo, ou se você está vendo a gravação desse programa, em qualquer momento, qualquer ano, qualquer mês que você estiver vendo esse programa, eu quero dizer, Jesus te ama e Ele tem o poder para perdoar os teus pecados e para salvar a tua vida. Você me diz, pastor, mas o que eu tenho que fazer? Eu quero receber a Cristo, eu quero que Ele perdoe os meus pecados. A Bíblia diz que se você se arrepender, se você confessar os teus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar. A Bíblia diz que se você confessar a tua boca que Ele é o Senhor
da tua vida, Ele te dá o presente da salvação. E eu quero te convidar de forma muito rápida, se você está ali olhando esse programa na internet, na televisão, em qualquer lugar, no celular, no teu iPad, no teu iPhone, em qualquer lugar onde você estiver olhando esse programa, em qualquer dia, em qualquer momento, eu quero que, se você quer ser perdoado por Jesus, você repita essa rápida oração junto comigo. Coloca a tua mão ali na televisão, no teu celular, aonde você estiver nesse momento, e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o meu pecado me separa de ti. Mas hoje eu me arrependo de todos eles. Peço que o Senhor me perdoe. E hoje, voluntariamente, eu te confesso como o Senhor da minha vida. E eu te dou a minha vida, te dou o meu futuro. E peço que hoje teu Espírito Santo venha morar em mim e transforme toda a minha história, desde hoje em diante. Eu te agradeço pelo teu amor. E hoje eu coloco a minha vida à tua disposição, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amados, você que fez essa oração, você que entregou a sua vida a Jesus, busque o apoio espiritual, busque na igreja mais próxima de sua casa, busque naqueles amigos cristãos que você já conhece, no pastor que você conhece, onde você estiver. Busque aquele que você já tem próximo de ti, ou busque algum contato de algum conhecido que você sabe que é cristão e que ama Jesus também, para continuar vivendo na comunhão do Senhor Jesus. Queridos, programa Geração Gospel, programa Espaço Gospel na TV vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Próximo sábado voltamos ao vivo, 10 horas da manhã, e sempre reprise às 21 horas, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem todos na graça do Senhor Jesus, no amor de Deus o Pai e na consolação do Espírito Santo. Vem inundar este lugar com tua presença.